Abelhinhas! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. Bem-vindos ao Abelha Verso. Hoje vamos falar do dorama Taxi Drive. É um dorama bem dinâmico que tem uma história em cada episódio. A série ela conta sobre um grupo de 5 pessoas que tem tipo um sistema de vingança. Eles deixam um número de telefone deles espalhado com a mensagem: não morra, vingue-se. Faremos isso por você. E as pessoas que elas estão passando por algum momento difícil ou por coisas ruins, elas ligam para esse grupo para que eles ajudem eles. E esse grupo de 5 pessoas, eles trabalham numa empresa de táxi. De manhã, eles trabalham como taxistas ou mecânicos nessa empresa, e de noite eles se empenham nessas vinganças, em um processo que eles chamam de Taxi Deluxe. O protagonista da série é o Kim Dong-gi, e ele é o da ativa. Ele trabalha como motorista do Taxi Deluxe, e ele também se infiltra dentro da vingança para normalmente capturar ali a pessoa que é do mal. A Ah Go-yoon, ela é do TI. Ela cuida de sistemas, computador, hackear. O Park Jin-yoon e o Choi Kyung-gu, eles são os mecânicos, eles ajudam no meio do caso ali como infiltrados também, e também consertam o carro, faz melhorias. E o líder dessa organização é o Jang Song-chul. Ele é um senhor e ele que inventou tudo isso, porque ele também tinha passado por um momento difícil, ele teve essa vontade de se vingar, então ele pegou e inventou essa organização dentro da empresa dele de táxi, e aí ele se vinga das pessoas. Agora nós vamos listar os 7 melhores casos que ocorreram nas 2 temporadas da série. Começando em 7º lugar, com a vingança do episódio 9 e 10 da primeira temporada. Esse caso não tem um cliente específico e retrata um grupo de criminosos que dão golpes por phishing de voz. Um dos protagonistas, que faz parte da vingança, o Kyung-gu, ele acaba caindo em um desses golpes. E quando vai denunciar, ele encontra várias pessoas que também caíram desse golpe. Então, ele resolve se vingar por essas pessoas e por ele mesmo. No fim, o Dong-gi, que é o que se infiltra para fazer essa vingança, ele seduz e ludibria a líder da organização criminosa que fazia e organizava todos esses crimes, né? Ela que dava o golpe no fim. Os crimes de phishing de voz, para quem não sabe, é aquele que as pessoas fingem ser outras. Muito comum aqui no Brasil também esses crimes. O Dong-gi, ele finge ser um golpista também. E aí ela acaba se apaixonando por ele. E no final ele deixa ela presa num navio, vagando no oceano. Ele rouba todo o dinheiro dela de volta e devolve pro pessoal também que ela tinha cometido o crime. E aí ela acaba ali presa e sem saída, igual as pessoas que ela roubou. E um bônus desse caso é que essa mesma mulher, ela aparece de novo na vingança dos episódios 1 e 2 da 2ª temporada. E ela continua obcecada pelo Dong-gi. Em 6º lugar, ficou a vingança do episódio 11, 12, 13 e 14 da primeira temporada, se estendendo até o comecinho da 15. O mais interessante desse episódio é que durante toda a temporada tem uma promotora investigando a vingança deles, porque começa ali num caso, ela começa a puxar um, outro, ela começa a ir atrás deles. E é a Kang Hana. E ela é a cliente que solicita essa vingança nesse episódio. Ela estava atrás de uma organização criminosa, e aí o parceiro dela, que também é promotor, ele acaba sendo assassinado. E aí, para ela se vingar deles, ela contrata o Taxi Deluxe. Aí, no meio da investigação, eles acabam descobrindo que essa organização são traficantes de órgãos e que eles somem com os corpos jogando ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E o Taxi Deluxe, eles acabam unindo o útil ao agradável, porque o Song-chul, o líder ali deles, ele tinha contratado essa organização, porque o plano dele, de vingança, era capturar os criminosos que faziam mal para as pessoas ou que eram ruins e fazer tipo uma educação neles com que eles se transformassem em pessoas melhores. Acontece que o lugar onde ele prendia esses criminosos era um cativeiro dessa organização de traficantes de órgãos. E no fim, eles estavam pegando esses criminosos dele e usando para traficar os órgãos. Então, no fim, eles acabam também se vingando
por eles mesmos. E o braço direito da líder da organização, ele tem um irmão gêmeo e ambos foram responsáveis pelo assassinato do parceiro da Hana. E tanto esse homicídio quanto os outros se conectam em um caso de um serial killer que a Hana também está investigando. E no fim a vingança deles é mandar toda essa gangue, essa organização, ser presa. Todos eles são presos pela Hana e eles são incriminados até pelos cárceres privados dos vilões aí que aparecem ao longo da série. E todos eles acabam se dando mal. Os vilões. Eles são liberados e voltam para a sociedade, mas eles decidiram se vingar dos taxistas e no fim não deu certo. E o destino deles também foi a prisão. Menos uma que terminou louca e ela foi parar num hospício. Em quinto lugar está a vingança do episódio 7 e 8 da segunda temporada. A cliente da vez é a Jin-hee. A irmã mais velha dela, a Ji-sung, estava com leucemia e sem esperança ela se juntou a uma seita religiosa. Contudo, essa religião prendia os fiéis em uma instituição e não deixava eles terem contato com os familiares. O pior é que eles faziam os fiéis fazerem empréstimos e deixar suas heranças para o líder da religião, que eles chamavam de pai. E em troca, eles prometiam que os fiéis iam se curar, pois todos os fiéis eram pessoas gravemente doentes. Eles justamente aliciavam pessoas que estavam no hospital ali com, às vezes, doenças terminais, e eles prometiam uma cura falsa. E aí, para se vingar, o Dong-gi, ele se disfarça de um monge, como se ele também tivesse ali uma religião, e eles armam todo um esquema para fingir que tinha um espírito atrás do pai aí dessa religião, do líder. E aí eles fazem até um ritual para expulsar esse falso espírito e acabam expondo toda a falsidade da seita. E aí a seita acaba e ela se desfaz e os fiéis são liberados e eles encontram os familiares deles que ficavam ali na porta dessa seita tentando ver os parentes e não conseguiam entrar. E no fim, a irmã da Jin-hee, ela consegue um tratamento certo, porque ela tinha parado de fazer. E o que a gente gostou mais desse episódio foi justamente a falcatrua e a atuação do Dong-gi. Porque apesar de ter sido um tema forte, deixou todo o episódio mais leve e foi muito engraçado. Em quarto lugar, fica a vingança dos episódios 5, 6, 7 e 8 da primeira temporada. Esses episódios, em especial, foram escolhidos porque a vingança é focada em uma empresa que maltrata seus funcionários, sendo o cliente um funcionário que quase foi de arrasta. Mas também pode ser considerada a nossa protagonista, Go-yoon. Porque, além disso, essa empresa ganhava dinheiro compartilhando conteúdo sexual de pessoas. Mas o pior desse esquema é que, além de ser um site ilegal, eles gravavam sem o consentimento das vítimas. E, às vezes, eles forçavam essas pessoas a fazerem esses conteúdos. E na série, o Songchul, ele tem uma instituição que ajuda pessoas chamada Bluebird. E essa instituição, ela cuida de vítimas que levaram golpes ou perderam familiares assassinatos. E foi assim que ele conheceu a Go-yoon. A irmã dela foi vítima de um homem que gravou as relações íntimas dele e postou justamente nesse site aí, porque ele também era um funcionário dessa empresa, e a irmã dela ficou tão constrangida e marcada diante da sociedade que ela acabou tirando a própria vida dela. E quem deu esse golpe nela foi justamente essa empresa que vende esses vídeos ilegais. E no fim eles capturam quase todo mundo que comandava essa empresa, e essa empresa, ela tinha um esquema que os vídeos, mesmo eles apagando, ele continuava salvo num servidor. Esse servidor ficava num lugar no meio do nada, lá numa fazenda. Inclusive, eles escondiam dentro de um galinheiro. E o CEO da empresa vê que o Dong-gi tá colocando uma bomba no galinheiro para destruir justamente o servidor. E ele prefere explodir junto com o servidor dele e junto com a empresa, né? Que vai de arrasta quando tudo isso acaba. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E comente o que vocês estão achando. E também segue a gente no Instagram, que colocamos posts diversificados.
Finalmente chegamos no top 3. Em terceiro lugar vem a vingança dos episódios finais da segunda temporada, os episódios 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Apesar de parecer que é meio separado a vingança, no final acaba sendo uma grande vingança só. Explicando no geral, havia uma organização criminosa comandada por um homem que se intitulava como bispo, e ele realmente era bispo. Só que ele sequestrava crianças e criava elas de uma forma estranha. Ele dizia que elas eram órfãos e, fazia elas brigarem, lutarem e transformava elas futuramente em criminosos. Também tinha um grande esquema de lavagem de dinheiro, golpes, sites de jogos ilegais, roubo e tráfico de drogas. Acontece que o grupo de taxistas, eles acabaram com 2 esquemas deles, que foram expostos nos primeiros episódios dessa temporada. Um de site de jogos ilegais e outro que envolvia sequestro de crianças e bebês. E um dos negócios deles era uma boate que vendia drogas e traficava, além de fazer outros crimes ali, outras coisas erradas. Inclusive, dopar mulheres e abusar delas. E além do bispo, outro vilão desses episódios é o On Ha-jung, que no final ele também era uma vítima do bispo. Os taxistas, eles conseguem dar um meio de 3 golpes neles. O primeiro desmanchando essa boate e o esquema deles de colaboração que a organização tinha com a polícia. E na segunda parte do golpe, o Dong-gi até se infiltra de presidiário para poder ajudar um garoto que era testemunha contra a organização do bispo. E assim eles acabam ganhando novamente do bispo. E no terceiro golpe, eles decidem tirar todo o dinheiro que eles tinham, bloqueando a forma com que eles recebem esse dinheiro. Mas o legal desses episódios é que sempre parece que dá errado. Sempre parece que tá tudo indo ruim, e aí eles viram o jogo. Tem uma parte que realmente dá bem errado, e quem salva eles é a primeira taxista do Deluxe, que dá a entender que o senhor, o Song Choi, ele tinha essa organização bem antes dos protagonistas. E no fim, o Song Choi, ele contou pro Ha-jung que o bispo tinha sequestrado ele da família dele. E que os pais do Ha-jung procuraram ele por muito tempo. E quem acabou matando o pai dele tinha sido o Ha-jung mesmo. Porque o bispo armou para ele acabar matando o próprio pai. E isso causou uma revolta no Ha-jung. E aí ele vai lá e mata o bispo. Acaba tirando a própria vida e o resto da organização foi tudo preso. Em segundo lugar, ficou a vingança do episódio 15 e 16 da primeira temporada. Nesse episódio, foi focado mais na história do Dong-gi. Ele é o cliente. Nesse momento na série, já sabemos que a mãe do Dong-gi foi assassinada e assim ele conheceu o Sung Choi, que contratou ele como taxista e colocou no Deluxe, porque ele era um ex-militar e assim ele tinha mais treinamento. A mãe dele foi assassinada e ele encontrou o corpo dela. Por anos acreditou que era um assassino que estava até preso, mas isso era mentira. O assassino de verdade, ele aparece depois e ele até fala assim, foi eu mesmo que cometi esse crime. E aí a vingança foi contra ele. E a parte melhor é que o assassino acabou cavando a própria cova dele. Ele tinha um filho que ele não conhecia, porque ele tinha deixado ele pequeno, e aí ele foi preso, e quem criou esse filho dele foi a mãe dele, a mãe do menino. E aí, como ele não via há muito tempo, o menino tinha ali uma curiosidade de saber quem era o pai dele. Então, ele vira carcereiro para poder ter contato com esse pai. E como o criminoso aí não sabia quem era o filho, não reconhecia, então ele pegou e bateu no filho dele, sem saber que era o filho dele, porque ele tinha a mania de maltratar os carcereiros. E com o filho dele não foi diferente. Só que a mãe desse menino, ela estava muito doente. Ela tinha ficado ali, aparentemente parece que ela tem uma certa demência ou algum problema desse tipo. Só que ela ficava num hospital que não era muito bom e o menino não tinha muita oportunidade de ficar lá cuidando dela. Então ele ia uma vez por semana para cuidar dela. E o Sung Cho, junto com a Blue Bead, a associação dele, ele decide ajudar a mãe do menino.
e levar para um hospital melhor, onde ela seria mais bem cuidada. E no dia que esse criminoso vai ser transferido, era o dia que o filho visitava a mãe e ele foi agredido novamente, não podendo visitar a mãe. Então, ela acabou confundindo o filho com um enfermeiro e caindo da escada, falecendo. E o Sun-chol, ele acaba contando isso pro criminoso aí, que fica chocado em saber que por causa dele, o próprio filho perdeu a única pessoa que amava. O filho dele jamais perdoaria ele por ter perdido a mãe. E no fim, acabou que a vingança nem precisou ser feita porque o próprio criminoso fez mal a si próprio. Porque ele amava o filho, apesar de tudo. E ele não queria que o filho fosse infeliz. E por causa dele, o filho seria. E em primeiro lugar, não ficou a vingança mais difícil ou a mais extraordinária. Só que esses episódios foram muito fofos. Foram a vingança do episódio 5 e 6 da segunda temporada. Nesse episódio, a cliente deles é a Seo-yeon, que é uma criancinha. E acontece que tem uma organização criminosa que justamente é a do bispo, que ela engana um monte de gente para adquirir casas e assim dinheiro. E essa organização, ela dá golpes em pessoas pobres, sem condições, e ela promete que vai ajudar essas pessoas a ter uma casa. E em troca, eles precisam adotar um bebê no nome dessa família que está precisando da casa e depois colocar para adoção de novo no orfanato que é da organização. E ele usa essas crianças para dizer para as pessoas que elas possuem uma família e assim elas conseguem adquirir as casas. Só que é sempre usada as mesmas crianças que ficam em condições precárias em um galpão que era para ser o orfanato. Só que depois que eles ajudam o casal a conseguir a casa, eles tomavam a casa do casal e colecionava vários imóveis. O Dong-gi e a Go-yeon, eles fingem ser um casal nesses episódios. E eles fingem que querem uma casa. E esse é o ponto mais engraçado da série, porque os dois ficam muito fofos juntos. E é muito divertido. As criancinhas dos episódios também são muito fofas. Inclusive mostra a amizade da Seo-yeon com a So-meng, que é outra criancinha também muito fofa e ela ainda é menorzinha. Então ela é muito bonitinha. No fim, o Dong-gi e os outros conseguem salvar todas as crianças e acabam com toda a associação, pegando as casas de volta e jogando o líder da empresa no lixão. As crianças elas são colocadas para uma adoção de verdade, num orfanato confiável, e a Seo-yeon e a So-meng são adotadas pelos mesmos pais e elas se tornam uma família de verdade. E o Seung-chol, ele cuida da So-yeon durante todos esses episódios, e aí ele acaba se tornando um vô para ela. A terceira temporada da série chega agora no fim de novembro. Gostou muito dessa série porque ela retrata casos que realmente acontecem no nosso cotidiano, que a gente acaba vendo muito, e não só na Coreia, acontece em todo o mundo, só que eles também trazem uma leveza ali de uma forma meio comédia, cômica, mas ao mesmo tempo sem perder a seriedade dos acontecimentos. E esse foi o vídeo de hoje. Adiós, abelhinhas. Bye!